2 dias na semana, tanto o dia de ontem, nas quartas-feiras, que é o seminário de libertação para pessoas com problemas de ordem espirituais e para as pessoas também que querem trabalhar na área da libertação. Isso é uma grande oportunidade que Deus está nos dando, porque, igreja, o fator não é só você orar em uma pessoa e na autoridade do nome de Jesus manda aqueles demônios embora. Essa parte eu sempre classifico que é a mais simples, a mais fácil. Por quê? Porque isso não é obra do homem, isso é obra do Espírito Santo através dos seus servos. Por isso que eu classifico que a parte da libertação, ela é fácil. O mais difícil é pós-libertação. Porque o processo de libertação é um processo muito árduo, doloroso, e independe de pessoas para pessoas. Para determinadas pessoas, a libertação pode acontecer no abrir e fechar de olho. Para outras pessoas, isso pode demorar muito. Por que isso, pastor? Enquanto a pessoa não absorver, compreender a palavra, colocar em prática a palavra, a pessoa acaba perecendo. Mas isso não é o plano de Deus. Você se lembra muito bem aquela mulher que foi apanhada em adultério? Jesus estava dentro de uma igreja, numa sinagoga, e estava lotada. E de repente aqueles fariseus pegaram aquela mulher em adultério, arrastaram aquela mulher até Jesus. E disse: mestre, a lei nos diz que quando uma pessoa é apanhada em adultério, a lei nos diz que tem que matar a pedrada. E era exatamente isso no tempo da lei. Mas a lei dizia que era o adúltero e a adúltera. E ele só levou a adúltera. Ele já estava infringindo a lei. Então eles adentraram a igreja e queriam pegar Jesus. Fizeram uma pegadinha com Jesus. E o Senhor, o que tu dizes? Se Jesus falasse, tem que apedrejar. Jesus estava infringindo uma lei, porque eram os dois, e ele só levou um. A Bíblia diz que o Senhor, ele se curva. Imagina ali, o chão batido ali, sabe? E o Senhor escrevendo com o seu dedo no chão. A Bíblia não diz o que ele escreveu. No mínimo listou o pecado daqueles fariseus. E ele diz, quando ele fala isso, diz a Bíblia, que saiu de um por um, e só ficou aquela mulher apanhada em adultério. Jesus olha para aquela mulher e diz: cadê os teus acusadores? Ela olha para um lado, olha para o outro, disse: Senhor, não estão mais aqui. E Jesus disse: vai e não peques mais. Aquela mulher saiu liberta, mas o Senhor alertou para ela: óbvio, não volta mais a praticar esse ato. Porque se você voltar para praticar esse ato, tu vai morrer. Jesus garantiu até ali, ele estava com aquela mulher. Mas da porta para fora, a mulher quem decidia. Se queria continuar ou se queria morrer. Então a libertação é isso, igreja. A libertação é uma perseverança que você tem que ter. E não é fácil. Só sabe o quanto é cruel uma pessoa que já passou por esse processo, ou passa por esse processo. O que mais Jesus fez? Há mais de 2000 anos atrás, quando ele esteve aqui, na forma humana, o que ele mais fez? Curou os doentes ou não? Curou os doentes. Salvou os perdidos. E libertou aquelas pessoas das garras de quem? De Satanás. Hebreus capítulo 13, versículo 8, a palavra diz
que Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Eu creio que Ele é o mesmo. Ele não mudou. O que Ele fez no passado, Ele faz hoje. E Ele continuará fazendo na vida daquele que crer. E eu não posso viver um evangelho, amada igreja, sem sinais. Porque a Bíblia diz, sem sinais, o povo se corrompe. O livro de João, capítulo 14, 12, a palavra diz que o Senhor diz assim, João 14, 12, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, ou maiores ainda, porque eu vou ao Pai, e tudo que pedir em meu nome, eu farei. O Senhor, Ele nos outorgou autoridade sobre os demônios. Porque Jesus, Ele é a autoridade sobre todos os demônios, ou não? Principado, potestade, Ele é Senhor. A autoridade do Senhor está acima de todos os demônios. Ou não? Ou você tem dúvida? Ou você acha que Jesus não tem autoridade sobre principado, potestade, sobre Lúcifer, seja lá o que for. O Senhor, Ele nos outorgou a autoridade. Porque aquele que aceitou Jesus e recebeu o Espírito Santo, recebeu autoridade. O tempo do milagre não acabou. Se nós hoje, a igreja moderna de hoje, se nós tivéssemos que retornar, voltar ao primeiro século, a igreja primitiva, nós seríamos uma vergonha. Alguma coisa está errada. E não é Deus. E não é o Evangelho. É a forma que nós olhamos o Evangelho. O mundo espiritual, ele é real. É mais real do que nós. Não esqueça que nós somos um ser espiritual. Eu bato na tecla isso. Eu e cada um de vocês é um ser espiritual dentro desse corpo físico para interagir o mundo físico. Deus, Ele é um ser espiritual, ou não? E como que Ele vai interagir o mundo físico se Ele é um ser espiritual? O que que Deus precisa? De um corpo entrar dentro de nós, para que Ele possa interagir o mundo físico. Quando Deus, Ele adentra a vida de um ser humano, o que que Ele faz? Ele continua trabalhando de dentro para, Ele começa a ir. Ele começa a ir dentro de você. Então Ele transforma. Mas Ele precisa de espaço, de legalidade. Como diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei. Ele é educado. Ele bate na porta do nosso coração. Como é o teu nome? Ele diz assim: Silvânia, filha. Ei, filha. Pois não, Senhor. Eu não quero o teu dinheiro. Eu não quero o teu pertence. Eu só quero um espaço. Uma gretinha só. Para que a minha luz penetre no mais profundo da sua alma. É isso que Deus quer. Mas
Mas eu quero dizer que Satanás também é um ser espiritual. E ele não pode atuar neste mundo, agir no mundo físico, se não for através de uma legalidade. Nenhum demônio adentra a vida de uma pessoa sem que a pessoa não dê uma legalidade. E tudo que nós precisamos conhecer é o mundo a qual nós fazemos parte, o mundo que nós estamos inseridos, o mundo espiritual. Como que eu sou um ser espiritual e eu desconheço totalmente o mundo a qual eu vivo? Se eu não tiver o conhecimento, eu vou apanhar todos os dias. E a Bíblia diz: do que se queixará o homem? Dos seus próprios pecados. A estrutura do reino espiritual é muito organizado. Eu quero dizer, amada igreja, que não há um homem na face da terra que tenha conhecimento da Bíblia mais do que Satanás. O homem pode ser doutor em divindade, bacharel em teologia. Não existe um ser humano que conheça a Bíblia mais do que Satanás. Ele sabe, não de tudo, mas ele sabe de muitas coisas nos céus. Ou não? Porque um dia ele viveu lá. Ele não sabe tudo, mas ele sabe muita coisa. Ele já veio de lá. E nós estamos lutando, perseverando para ir para lá. E ele já veio. E ele sabe. A estrutura do reino espiritual é muito organizada. Enquanto nós, como igreja, nós somos muito desorganizados. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. A Bíblia diz que com a sua cauda ele arrasta a terça parte dos anjos. Não há matemática para dar um número exato da quantidade da terça parte desses anjos que foram expulsos dos céus. Não brinque. Há muito mais demônios na face da terra do que seres humanos. Se o mundo hoje ultrapassou 8 bilhões de seres humanos, imagine que tem milhares de entidades malignas para cada ser humano. Como é que eu vou desconhecer esse mundo? Se nós somos monitorados 24 horas. Satanás não dorme, não descansa. Ele é ser espiritual. Até no momento que a gente está dormindo, ele está nos monitorando, tentando perturbar o nosso sono, as nossas madrugadas. Enquanto nós dormimos, eles estão trabalhando nas madrugadas, planejando no mundo espiritual projetos para nos destruir. Nada nesse mundo físico acontece sem que antes já não foi planejado no mundo espiritual. O mundo espiritual existe elementos a qual nós podemos manipular. O Senhor nos deu autoridade para que nós, como igreja do Senhor, temos autoridade diante da palavra de ir no mundo espiritual e você travar, destruir projetos que estão a acontecer na sua vida. Por que Jesus
ele abria a boca e dizia assim para o doente: está curado. Porque no mundo espiritual, o Senhor era mais do que vencedor. E quando nós conseguimos vencer no mundo espiritual, no mundo físico, nós temos o domínio. E é isso que o diabo não quer que nós entendamos isso. A tua luta não é contra as pessoas. O reino das trevas, eles são divididos em patentes. Não desconheça isso. Efésios capítulo 6, 12, fala das patentes. E como é que eu posso desconhecer isso? Tiago 4:7, aqui está a arma da tua vitória, aqui está o segredo da tua vitória. Não importa, igreja, se você foi vítima de bruxaria, vítima de inveja, demônios que entrou através de familiares, espíritos hereditários que vem de geração em geração, trabalho que está sendo feito, igreja, aqui está a chave da nossa vitória. Tiago 4:7. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a quem? Resistir a quem? Eu e você só pode resistir o diabo se a gente se sujeitar. Se nós não nos sujeitarmos ao Senhor, não entre nesta batalha que é suicídio. Não tente entrar dentro de uma batalha espiritual sem que antes você não se sujeite a Deus. É suicídio. É perigoso. Isso pode lhe causar a sua vida e lhe causar muitos danos. Eu preciso entender e compreender que para uma batalha espiritual, isso é bíblico, eu preciso me sujeitar ao Senhor. Porque se você vai entrar dentro de uma batalha espiritual com Satanás, com a sua vida cheia de ilegalidade, já era. A conta vai chegar logo e logo. Você entende agora por que muitas igrejas não querem adentrar em libertação? Como tem muitos pastores frouxos, covardes. Eu fico pelos cabelos quando recebo uma ligação de um pastor: pastor, o senhor tem como vir aqui para fazer uma libertação na minha ovelha? Diz: tu é frouxo mesmo. Não, mas é porque eu não tenho um chamado para isso. Não é você que vai fazer a libertação, não é o pastor que vai fazer a libertação, é Jesus quem faz. Fique confiando nas suas forças. A obra do Espírito Santo. Se você não entender e compreender que a autoridade que Deus te deu através do Espírito Santo está acima dos demônios, você vai estar sempre abaixo, sofrendo e sendo pisoteado. Você tem que chamar para você essa responsabilidade, que você tem o Espírito Santo, que você tem o nome do Senhor Jesus, que você tem a palavra do Senhor, e que você tem ainda, de contrapeso, os anjos para te auxiliar nas batalhas. Quando Satanás, ele olha para um pastor, ele olha para você, ele está pouco preocupado se você é pastor, ou se tem 50 anos de igreja, ou se é um grande líder de uma igreja. Pouco importa para Satanás isso. O que ele quer ver em mim e em você é luz. Luz! Porque o nosso Deus, Ele é o Pai das luzes. E nós somos filhos de quem? Da luz. A questão é que essa luz dentro de nós não brilha o suficiente para dissipar trevas. Quando a vida pesa, vem a solução. No caminho
canal Libertação, a cura e salvação. Com o pastor Jailson, Deus vai operar palavras de amor que vão te transformar. Libertação, cura e fé, no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto, com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No Libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé, no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto, com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No Libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé, no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai